Em 1912, um livreiro polonês chamado Wilfrid M. Voynich viajava pela Europa em busca de raridades literárias. Em uma de suas visitas ao colégio jesuíta de Villa Mondragone, próximo a Roma, ele teve acesso a uma coleção de livros antigos mantidos por monges. Foi ali que ele descobriu um volume incomum, um manuscrito encadernado em couro envelhecido, sem título, sem autor, e o mais estranho de tudo, com uma escrita que ninguém conseguia entender. Wilfrid percebeu imediatamente que o manuscrito era incomum, não apenas pela caligrafia indecifrável, mas também pelas ilustrações que o acompanhavam. Diagramas astrológicos, plantas que não pareciam corresponder a nenhuma espécie conhecida, e figuras humanas femininas em posições simbólicas, por vezes mergulhadas em líquidos, conectadas por tubos e estruturas desconhecidas. Curioso e entusiasmado com a possibilidade de ter encontrado um documento de valor histórico inestimável, Voynich levou o manuscrito consigo e iniciou uma investigação que duraria o resto de sua vida. Ele acreditava que havia encontrado um texto codificado por Roger Bacon, um alquimista e filósofo do século XIII, uma hipótese que jamais seria confirmada, mas que ajudou a criar a aura de mistério em torno da obra. O manuscrito passaria a ser conhecido desde então como o Manuscrito de Voynich, não por seu autor, cuja identidade continua desconhecida, mas por seu descobridor moderno. Voynich não era um mero colecionador, ele era também um editor e estudioso, autodidata, e passou anos tentando decifrar o conteúdo do livro. Mandou cópias para linguistas, criptógrafos e acadêmicos, incluindo especialistas que haviam trabalhado durante a Primeira Guerra Mundial em projetos de decodificação militar. Nenhum deles conseguiu traduzir sequer uma linha. O livro parecia se recusar a revelar seu segredo. Após a morte de Wilfrid em 1930, o manuscrito passou por diversas mãos, permanecendo por décadas envolto em mistério e especulação. Até os dias atuais, mais de um século após sua redescoberta, o manuscrito de Voynich segue sendo um dos documentos mais enigmáticos da história da humanidade, um código fechado que, apesar dos avanços tecnológicos e do esforço global, ainda não foi quebrado. Fisicamente, o manuscrito de Voynich possui cerca de 240 páginas, embora indícios indiquem que originalmente havia pelo menos 272. O livro é feito em pergaminho, couro de bezerro cuidadosamente tratado e encadernado com uma capa simples de couro. A tinta é escura e, envelhecida, mas surpreendentemente bem preservada. Não há sinais de rasuras, numeração padrão, nem qualquer explicação textual convencional. O que mais chama a atenção, porém, não é sua aparência externa, mas o conteúdo interno. O livro é dividido em seções aparentes, baseadas nas ilustrações: botânica, astronômica, biológica, farmacêutica e, possivelmente, alquímica. As plantas retratadas não coincidem com nenhuma espécie conhecida. Os diagramas astrológicos sugerem ciclos lunares, signos do zodíaco e conexões simbólicas. E depois há as figuras humanas, dezenas de mulheres nuas, pequenas e estilizadas, interagindo com tubos, câmaras e estruturas que mais parecem pertencer a uma engenharia arcana do que a biologia medieval. Tudo isso intercalado com um texto extenso, fluido, perfeitamente escrito, mas que ninguém consegue ler. A escrita do manuscrito é o que o torna verdadeiramente único. Conhecida hoje como voynichese, ela é composta por aproximadamente 20 a 30 caracteres distintos, combinados em padrões aparentemente linguísticos. Há espaçamento entre palavras, repetição de certas estruturas gramaticais e frequência estatística compatível com idiomas reais. Mas não há nenhuma correspondência com qualquer língua conhecida. Tentativas de identificar raízes latinas, germânicas, semíticas ou asiáticas falharam. O alfabeto é exclusivo do manuscrito. Nenhum outro texto, em nenhum lugar do mundo, usa o mesmo sistema. A caligrafia é fluida, como se o autor estivesse escrevendo em seu idioma nativo, o que só aumenta o mistério. Não parece codificado letra por letra. Parece natural,
só que indecifrável. As imagens do manuscrito de Voynich não são apenas artísticas, são desconcertantes. Muitas das plantas retratadas não existem. Outras parecem composições de diferentes espécies. Algumas flores apresentam características anatômicas humanas. Há diagramas de estrelas, sóis, luas e constelações. E há mulheres, muitas delas, em poses que sugerem simbolismo, ritual ou ciência desconhecida. Numa das sessões, dezenas de figuras femininas parecem estar em tanques, conectadas por tubos e canais. Em outra, seguram estrelas ou emergem de flores. Há quem diga que essas imagens representam práticas alquímicas, procedimentos ginecológicos ou rituais religiosos perdidos. Mas a verdade é que ninguém sabe. Os significados permanecem abertos à interpretação. E o texto, que poderia explicá-los, permanece impenetrável. Desde sua redescoberta, o manuscrito de Nuns Voynich atraiu a atenção de criptógrafos experientes. Durante a Primeira Guerra Mundial, Voynich pediu ajuda a especialistas militares em decifração, muitos dos quais haviam quebrado códigos usados por potências centrais na guerra. Mesmo assim, ninguém conseguiu traduzir nada. Em décadas posteriores, criptógrafos da Segunda Guerra Mundial, incluindo decifradores de enigma e matemáticos de renome, também tentaram. Todos falharam. O manuscrito parecia imune à lógica criptográfica convencional. Não havia cifras conhecidas, nem padrões suficientes para aplicar com sucesso técnicas de substituição simples. Os melhores cérebros da era moderna foram derrotados por um texto medieval. Como acontece com todo mistério sem solução, o vazio deixado pela ciência atraiu místicos, curiosos e teóricos alternativos. Alguns afirmavam que o manuscrito era obra de seres extraterrestres. Outros diziam que continha conhecimentos perdidos da Atlântida ou mensagens canalizadas por médiuns. Entre os mais excêntricos, havia até quem afirmasse que o autor era um monge chamado Apolinário, um alquimista visionário que teria viajado no tempo. Enquanto alguns pesquisadores amadores tentavam traduzir a linguagem com base em hebraico, basco ou até sumério, outros recorriam à numerologia e simbolismo esotérico. Nenhuma dessas teorias se manteve de pé sob análise acadêmica, mas todas contribuíram para alimentar a fama do manuscrito como um enigma sem paralelo. Uma das hipóteses mais persistentes é que o manuscrito de Voynich seja, na verdade, uma farsa, uma peça criada para parecer importante, talvez com o intuito de enganar um colecionador rico da época. Essa teoria levanta algumas questões. Quem teria criado um código tão convincente? Por que tanto esforço para manter uma aparência de autenticidade? E por que produzir centenas de páginas escritas com fluidez se o texto não significasse nada? Além disso, a estrutura interna do texto é complexa demais para ser uma simples invenção. Ele segue regras estatísticas compatíveis com linguagens naturais. Isso enfraquece a ideia de fraude, mas não a descarta completamente. Em 2009, testes de carbono 14 realizados na Universidade do Arizona dataram o pergaminho do manuscrito entre 1404 e 1438. Ou seja, o livro é autenticamente medieval. Isso refutou teorias que atribuíam a obra ao próprio Wilfrid Voynich, sugerindo que ele pudesse ter falsificado o documento no início do século XX. Apesar de não datar a tinta, os especialistas consideraram improvável que alguém tivesse acesso a pergaminhos autênticos do século XV em quantidade suficiente para criar tal falsificação. A datação científica praticamente confirmou a legitimidade histórica do objeto, mesmo que seu conteúdo continue sendo um mistério. Ao longo dos anos, vários nomes foram especulados como possíveis autores. O mais recorrente é Roger Bacon, um frade franciscano e polímata do século XIII, associado à alquimia, ciência e linguística. Outros sugerem John Dee, conselheiro, ocultista da Rainha Elizabeth I, ou Edward Kelly, conhecido por seu envolvimento com a linguagem angelical. Há ainda quem acredite que tenha vindo da região da Boêmia, na atual República Tcheca,
dada a semelhança de alguns desenhos com manuscritos locais. Mas nenhuma dessas teorias foi confirmada. O autor permanece anônimo. Seu propósito, incerto. Análises computacionais demonstraram que a estrutura do texto é consistente com idiomas naturais. A frequência de palavras, a distribuição de prefixos e sufixos e os padrões de repetição lembram idiomas como latim ou galego. Entretanto, o manuscrito não apresenta palavras de ligação óbvias como i, de ou o, comuns em qualquer língua natural. Isso levou alguns a propor que o texto use um código de substituição por sílabas, ou mesmo por ideias completas. O paradoxo estatístico do Voynich é fascinante. Ele parece ser um idioma, mas não conseguimos encontrar seu dicionário. Nos últimos anos, com o avanço da inteligência artificial, novas abordagens surgiram. Algoritmos de aprendizado de máquina foram treinados em centenas de idiomas para buscar padrões compatíveis no voynichese. Algumas pesquisas apontaram semelhanças com o hebraico, outras com línguas nahuatl, mas nenhuma decifração foi validada por consenso acadêmico. A IA conseguiu reconhecer padrões estruturais, mas não atribuir significado. O manuscrito continua resistindo, mesmo diante das máquinas mais avançadas da nossa era. Alguns linguistas propuseram que o Voynich seja escrito em um idioma extinto ou em uma linguagem inventada. Tal possibilidade existe, sobretudo, porque a Idade Média abrigava muitas línguas regionais sem escrita formal. Outros sugerem que o autor criou um sistema próprio, como fizeram Tolkien com o élfico ou Hildegarda de Bingen com sua linguagem secreta. A dificuldade é que, sem uma pedra de Roseta, uma tradução paralela, todo o sistema continua hermético. Outra teoria curiosa é a de que o manuscrito seja resultado de glossolalia, escrita em estado alterado de consciência, sem significado racional, mas com aparente estrutura. Seria uma linguagem particular, criada por alguém com alguma forma de compulsão criativa, talvez religiosa, mística ou até psiquiátrica. Essa hipótese explicaria a fluidez da escrita, o cuidado visual e a ausência de paralelos históricos. Mas, novamente, permanece impossível de comprovar. Criptógrafos modernos continuam divididos. Alguns acreditam que o manuscrito utiliza uma cifra complexa ainda não decifrada. Outros dizem que se trata de uma linguagem sintética. Há quem o veja como um sistema de codificação por imagem e texto simultaneamente. A comunidade científica não chegou a uma conclusão. O manuscrito de Voynich permanece como um dos poucos textos medievais indecifrados da história conhecida. Após mais de 100 anos de estudo moderno e séculos de existência, o manuscrito de Voynich continua envolto em mistério. Seu texto flui como uma linguagem real. Suas imagens sugerem conhecimento, talvez simbólico, talvez científico, mas ainda assim tudo o que temos são suposições. Seria ele um manual secreto, um tratado alquímico, uma farsa elaborada, um diário privado de um monge anônimo, ou apenas um ruído complexo que, por acaso, se parece com significado? A resposta, se existe, ainda está escondida, entre palavras que ninguém entende, diagramas que ninguém decifrou e uma história que ainda não foi contada.